Olá, bom dia. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8h31 pelo horário de Brasília. O ano mudou, mas o convite é o de sempre, de todas as manhãs. Vamos juntos começar esse dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo dessa terça-feira, desse terceiro dia de 2023. Vamos de destaques. O Rei Pelé será enterrado hoje. O presidente Lula estará presente na cerimônia. A posse ministerial continua nesta terça-feira. Mais 7 ministros assumem o cargo hoje. Nos destaques internacionais, líder norte-coreano pede aumento do arsenal nuclear da Coreia do Norte, depois que Estados Unidos e Coreia do Sul discutem realização de exercícios nucleares conjuntos. E ainda, Espanha viveu em 2022 o ano mais quente em mais de um século. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. O presidente Lula viajou para Santos para participar do velório do rei do futebol Pelé. Ele presta homenagem a Edson Arantes do Nascimento e sua solidariedade à família do ex-jogador. Os portões da Vila Belmiro vão ser fechados para o público às 10 horas para que os familiares possam se despedir de Pelé. Após isso, o corpo sai em cortejo pelas ruas de Santos. Entre os locais onde o caixão deve passar está a casa da mãe de Pelé, Celeste Arantes do Nascimento, no Canal 6. Segundo o memorial, o sepultamento deve acontecer entre o meio-dia e a 1h da tarde. E o velório do maior jogador de todos os tempos começou na manhã dessa segunda-feira, no palco de grande parte da carreira do rei do futebol. Desde as primeiras horas do dia, filas com milhares de pessoas ao redor do estádio se formaram para o último adeus a Pelé. Além dos fãs, amigos e familiares também estiveram presentes ex-jogadores e personalidades. Todos para prestar solidariedade à família do maior jogador de futebol da história. Vamos conferir na reportagem especial do Leonardo Félix. Uma personalidade de renome internacional merece uma despedida à altura. Afinal, não é apenas uma figura pública reconhecida em todo o mundo, é simplesmente o rei do futebol, o Rei Pelé, a cara do Brasil em todo o planeta. Estiveram presentes autoridades do Poder Executivo Municipal, Estadual e Federal, do Judiciário e figuras do cenário político internacional, além dos presidentes da FIFA, Gianni Infantino, da Conmebol, Alejandro Domingues, da CBF, Edinaldo Rodrigues e do Comitê Olímpico Brasileiro, Paulo Vanderlei Teixeira. Ídolos da história do peixe e o elenco atual do clube também foram se despedir de Pelé. Milhares de pessoas vieram ao estádio Urbano Caldeira para o velório de Pelé. Torcedores que puderam acompanhar de perto o ex-jogador ou até aqueles que não tiveram essa oportunidade se uniram aqui na Vila Belmiro para reverenciar a majestade do esporte mundial. Fãs do futebol do Brasil e do exterior, famílias, idosos e até crianças, mesmo aqueles que não são torcedores do Santos, estavam ansiosos na fila para prestar suas últimas homenagens a Pelé, mesmo debaixo de um sol forte na cidade de Santos. Eu, não sendo santista, né, mas acompanhei bastante coisa no final da era Pelé, gostei, amei e passei para várias gerações, para minha filha, para o meu afilhado, que se tornou santista, fanático, e é uma paixão sem fim, né? A gente vai levar eternamente por nossos corações e vamos amar ele até o final da nossa vida e passar para os nossos entes e assim vai. O cara é um gênio, tipo, um monte de jogador de hoje em dia, o Pelé já fez lances assim, gols, o cara era um gênio. E eu sei que ele jogou bastante por causa da prova que eu vi, do que falam sobre ele também. Eu acho o Pelé incrível. E a gente tá aqui, é o mínimo que a gente pode fazer o que ele fez por ele, o nosso Rei Pelé. Vá com Deus. Josué saiu de Sorocaba, interior paulista, até a Vila Belmiro, só para homenagear seu grande ídolo. Eu torço pro Santos há mais de 50 anos e eu comecei a torcer pro Santos quando eu vi um vídeo do Santos com Pelé e Coutinho, fazendo umas tabelas de cabeça, e falei, esse é o time que eu vou torcer. E aí o Santos só ganhava título naquele tempo, né? Era um título atrás do outro, que também incentivou, e combinou com a Copa de 70, que eu assisti, eu tinha 12 anos, Copa de 70, foi a primeira, tinha televisão em casa, assisti todos os jogos, e a partir daí, por causa de Pelé e companhia, passei a torcer do Santos há mais de 50 anos. E nada mais justo fazer uma homenagem ao Pelé,
por tudo que ele fez, não só pelo Santos, como pelo Brasil, ganhou 3 Copas do Mundo. E ele levou o nome do Brasil ao mundo inteiro, difundiu o futebol, né? Em todos os continentes, né? Junto com o Santos. Já o Duda faz parte de uma família que leva a paixão pelo Santos de geração a geração. Parte dessa família foi ao velório de Pelé e ele relata a emoção de vivenciar este momento histórico. O Pelé para nós é tudo, né, no Santos. Nós santistas, né? Aqui está uma parte da família só. Tem meu filho, um filho mais velho, né, santista, tem os netos santista também, né? Tô com meu filho aqui mais novo, minha esposa, né? Então, meu pai, já falecido pai, também é uma forma de eu homenagear o meu pai vindo aqui, porque meu pai é santista, foi santista, né? Por causa do Pelé, da história do Pelé, vivenciou o Pelé em campo, passou para mim, eu não vivenciei o Pelé em campo, mas conheço muito da história do Pelé. Então o Pelé é enorme, o Pelé é eterno, que nem todo mundo está dizendo. Infelizmente morreu o Edson, mas o Pelé fica, o Pelé é eterno, o Pelé é de todos nós, o Pelé não é daqui de Santos, o Pelé é do mundo. Edson Arantes do Nascimento se foi, mas Pelé, o camisa 10 do Santos e da seleção brasileira, ficará para sempre na história do esporte mundial e em milhões de corações espalhados por todo o planeta. É muito bacana ver as pessoas contando as suas histórias, as suas versões do Rei Pelé. E seguindo agora com o noticiário, mais 7 ministros do governo Lula assumem hoje o cargo. Nessa terça estão previstas as cerimônias de posse de ministros como Silvio Almeida, de Direitos Humanos, Luiz Marinho, do Trabalho, Renan Filho, dos Transportes, Cida Gonçalves, da pasta de Mulheres, Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, a SECOM, Jader Filho, de Cidades e Vinícius Carvalho Marques, da Controladoria Geral da União. Os demais 8 ministros ainda não têm data marcada para as solenidades de posse. E nesta segunda-feira, no primeiro dia útil do ano, o presidente Lula assinou 52 decretos e 4 medidas provisórias. Entre elas, uma que revogou a facilidade do acesso às armas e a prorrogação da isenção dos impostos federais sobre os combustíveis. Nesta segunda-feira, 18 ministros tomaram posse em cerimônias realizadas em Brasília. Haddad disse que a prorrogação da isenção dos impostos sobre os combustíveis foi uma determinação de Lula. O ministro da Fazenda afirmou que o presidente da República quer dar posse à diretoria da Petrobras e rediscutir a política de preços. Haddad afirmou ainda que as últimas medidas provisórias publicadas pelo governo anterior, que geraram desoneração fiscal de até 14 bilhões de reais, provocam certa desconfiança no mercado. O ministro afirmou ainda que vai enviar ao Congresso Nacional, ainda neste semestre, o texto de uma reforma tributária. Assumo com todos vocês o compromisso de enviar ainda no primeiro semestre ao Congresso Nacional a proposta de um novo arcabouço fiscal que organize as contas públicas pelo longo prazo. Que seja confiável e, principalmente, um arcabouço que seja respeitado e cumprido. Se você se propõe uma meta inalcançável, você não tem meta nenhuma. Se você se propõe uma meta que não seja ambiciosa, você não motiva o país. É nesse equilíbrio fino entre a ambição e a factibilidade que nós vamos exercer o nosso mandato em relação a todas as metas econômicas com as quais todos os que estão nessa sala estamos preocupados. Nós sabemos da necessidade de colocar os indicadores econômicos no rumo certo. Não existe um economista mais preocupado que outro em relação à sustentabilidade e rigidez das nossas contas públicas. Um Estado forte não é um Estado grande, não é um Estado obeso, é um Estado que entrega com responsabilidade aquilo que está previsto na Constituição. Nós não queremos nem mais nem menos do que os direitos dos cidadãos respeitados, e isso inclui, como não pode deixar de ser, a responsabilidade fiscal. Outros 17 ministros e ministras realizaram hoje as cerimônias de posse. Rui Costa assumiu na Casa Civil, se comprometeu com a reconstrução do país e disse que vai articular um pacto federativo com os governadores para a retomada de obras. Buscar o pacto federativo discutindo com os governadores. Sair desse momento de paralisia completa. Nem mesmo sabemos
Quantas obras no Brasil estão paralisadas? Cada um tem um número. Nem o próprio ministério de cada pasta consegue precisar quantas obras temos paralisadas hoje. Isso é a demonstração do caos que nós estamos recebendo. E ao buscar detalhar isso, a transição verificou que, inclusive, obras foram deletadas dos arquivos como se concluídas estivessem. Como se o governo federal dissesse, aquela creche que está com 70% de execução, como a responsabilidade é do prefeito, não é mais minha, apaga do sistema e passa a ser um problema do prefeito numa tomada de contas junto ao Ministério Público. Não, é problema nosso e nós vamos resolver logo no início. As creches, as escolas, os postos de saúde, porque o povo está precisando. Flávio Dino também tomou posse nesta segunda-feira. No discurso, destacou que o Ministério da Justiça será o Ministério da Paz e deverá atuar para combater desigualdades. Também detalhou o novo decreto que restringe o acesso a armas e determina a suspensão de novas licenças e revisão dos registros atuais. A nossa sociedade não pode ser governada segundo a lei do mais forte. Não pode ser governada segundo parâmetros de guerra de todos contra todos. As armas, infelizmente, nessa quadra histórica, ainda devem existir, lamentavelmente. Porém, armas nas mãos certas, e não o liberou geral, que fez com que houvesse a vulgarização de crimes nos lares, locais de trabalho e também alimento, nutrientes ao crime organizado no nosso país. No Ministério da Defesa, assumiu José Múcio Monteiro, que no primeiro discurso destacou que as Forças Armadas são instituições de Estado que têm papel de defender o Brasil e a democracia. Nosso país possui tradições pacíficas. Apesar de sua relevante dimensão geopolítica, o Brasil e suas Forças Armadas sempre se posicionaram a serviço da paz, da democracia, do respeito às instituições e da cooperação com os seus vizinhos. Nossa história, rica em exemplos, mostra que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica são instituições de Estado, respeitáveis e ciosa de seus papéis constitucionais, regida pelos princípios da hierarquia e da disciplina, nelas profundamente enraigados, constitui o esteio permanente de nossa soberania e são garantidoras últimas do nosso patrimônio materiais e imateriais. Esther Dweck tomou posse no Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Nízia Trindade assumiu o Ministério da Saúde. Na Ciência e Tecnologia, assumiu Luciana Santos. Márcio França assumiu o Ministério de Portos e Aeroportos. E no Ministério do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. No total, 18 cerimônias de posse foram realizadas nesta segunda-feira. E os investidores reagiram às medidas econômicas anunciadas pelo novo governo, principalmente sobre a continuidade da desoneração dos combustíveis. As ações preferenciais da Petrobras caíram 6,4%, as ordinárias 6,6%. Segundo analistas, existe uma leitura do mercado de que haverá uma interferência cada vez maior nas diretrizes das estatais. O senador Jean Paul Prates, indicado por Lula para presidir a petroleira estatal, garantiu na última sexta-feira que a política de preços da companhia vai mudar. Prates não deu detalhes sobre qual fórmula alternativa será usada, contribuindo para um cenário de incertezas. A forte baixa dos papéis da Petrobras ajudou a derrubar o principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo. O Ibovespa fechou com queda de 3,06% em um pregão sem a referência dos Estados Unidos, onde as bolsas não abriram. O dólar comercial subiu 1,5%. E veja a seguir, líder norte-coreano pede aumento do arsenal nuclear da Coreia do Norte, depois que Estados Unidos e Coreia do Sul discutem a realização de exercícios nucleares conjuntos. E ainda, Espanha viveu em 2022 o ano mais quente em mais de um século. Não saia daí que nós voltamos já.
Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora 8 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília e voltamos a falar sobre a agenda do presidente Lula. Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira com autoridades de 15 países em Brasília, entre eles com os colegas da Colômbia, do Chile e também de Portugal. A agenda do presidente Lula foi agitada neste primeiro dia do terceiro mandato. O presidente se encontrou com vários líderes internacionais. Uma das reuniões foi com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. Outro esquerdista que se reuniu com Lula foi o presidente do Chile, Gabriel Boric. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, também visitou Lula. Entre as várias audiências com representantes estrangeiros, o presidente recebeu também o vice-presidente da China, Wang Qishan. Todas as reuniões ocorreram na sede do Ministério das Relações Exteriores, que fica perto do Palácio do Planalto. E olha só, o número de acidentes nas rodovias federais de São Paulo diminuiu no final do ano, na comparação com a passagem de 2021 para 2022. Mas o número de mortes aumentou, de acordo com o balanço da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal realizou entre os dias 30 de dezembro e 1º de janeiro uma operação para fiscalizar o trânsito nas rodovias do estado de São Paulo. Segundo o balanço da corporação, durante o período foram registrados 36 acidentes, que resultaram em 31 pessoas feridas e 3 mortas. De acordo com a corporação, todas as mortes ocorreram em acidentes por atropelamento, sendo um deles na BR-153 em Marília, no interior de São Paulo, provocado por um motorista embriagado. Na operação anterior, feita entre os dias 31 de dezembro de 2021 e 2 de janeiro de 2022, foram registrados 38 acidentes, com 42 feridos, 11 a mais do que o número deste ano, e uma morte. Foram feitos 2.135 testes de alcoolemia, e desses, 87 motoristas foram autuados por dirigir sob a influência de álcool. No destaque internacional, a Coreia do Sul e os Estados Unidos começaram a discutir a realização de exercícios nucleares conjuntos. Nessa segunda-feira, o líder norte-coreano Kim Jong-un pediu um aumento exponencial no arsenal nuclear de seu país em resposta ao que ele chama de ameaça de Seul e Washington. Em um comunicado, o gabinete presidencial da Coreia do Sul afirmou que a medida deve ser tomada em meio às crescentes ameaças da Coreia do Norte. A expectativa é de que os novos exercícios incluam o uso de equipamentos nucleares americanos de ataque e defesa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não afirmou o comunicado de Seul, mas caso o acordo se concretize, essa será uma mudança significativa na política dos norte-americanos e seus aliados para conter a Coreia do Norte. Os Estados Unidos mantiveram ogivas nucleares atômicas na Coreia do Sul até a década de 90. Hoje, o país está sob o chamado guarda-chuva nuclear, que é uma garantia de Washington de defesa de seu aliado. De acordo com o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, o guarda-chuva nuclear é insuficiente para defender o seu país diante do rápido desenvolvimento de Pyongyang. Subiu para 19 o número de mortos durante um ataque em uma penitenciária no norte do México. De acordo com a Secretaria da Defesa do país, pelo menos 25 presos seguem foragidos. Um informe prévio dava conta da morte de 10 guardas penitenciários e 4 detentos e também relatou que 24 presos haviam escapado após o ataque atribuído a um grupo de narcotraficantes. Mas o secretário da Defesa, Luiz Sandoval, confirmou que 10 guardas morreram no incidente, além de 7 detentos e 2 agressores. Também ficaram feridos um carcereiro e 14 presos. As autoridades anunciaram a captura de 5 detentos. Entre os foragidos está o líder de um grupo aliado do cartel de Juárez em sua guerra contra o de Sinaloa. Trata-se de Ernesto Alfredo Piñón, líder do grupo criminoso conhecido como El Neto. Piñón estava preso desde 2009 e foi condenado no ano seguinte a mais de 200 anos de prisão por sequestro e homicídio, segundo informações do Ministério Público. A Espanha viveu em 2022 um dos anos mais quentes em mais de um século. Os dados foram revelados pela Agência Meteorológica do país. A Agência Meteorológica do Estado, que responde pela sigla EMET, anunciou que a Espanha viveu em 2022 o ano mais quente desde 1916, ano a partir do qual há dados disponíveis.
A AEMET acrescentou em postagem no Twitter que foi a primeira vez que a temperatura média anual superou 15 graus Celsius no país. Como outras partes da Europa, a Espanha sofreu em 2022 várias ondas de calor intensas, durante um verão marcado por um número recorde de incêndios florestais, um excesso de mortalidade e uma grande seca. Quase 4.744 mortes na Espanha foram atribuídas ao calor durante o verão de 2022. Ano passado, os incêndios arrasaram mais de 300 mil hectares, o pior balanço desde o início das medições em 2000. Segundo o Ministério da Transição Ecológica, os reservatórios de água chegaram a 43% de sua capacidade no final de dezembro, frente a uma média de 53% nos últimos 10 anos. Antes de encerrar essa edição, trazemos a previsão do tempo para que você se prepare para essa terça-feira. Atenção! Há risco de chuva forte para todas as regiões do país. Até sexta, há condição para chuvas intensas e contínuas, acompanhadas por descargas elétricas, fortes rajadas de vento e granizo. A recomendação é para que a população fique atenta a qualquer sinal de perigo, já que há risco de enchentes, raios, ventos e também queda de granizo. Nessa semana, são esperados 200 milímetros de chuva nas regiões do Vale do Ribeira, Itapeva, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte e também na Baixada Santista. No Sudeste, as temperaturas devem cair em até 10 graus nos próximos dias. Uma frente fria avança pelo litoral de Santa Catarina e até a noite se aproxima aqui de São Paulo. Vamos então conferir agora como vai ficar o tempo hoje em algumas cidades do país. Começamos por Florianópolis, em Santa Catarina. O dia por lá será de calor e chuva a qualquer hora do dia. A máxima chega aí aos 28 graus. Em Cuiabá, no Mato Grosso, o dia será de calor também, com chuva pela tarde e também à noite. A máxima chega aí aos 33 graus, muito quente. Para finalizar, falamos aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu agora, aqui na região central, na região da Praça da República. Olha só, parece até um quadro pintado. O dia será de calor. Um céu aí com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia. A máxima chega aos 29 graus. Hoje ainda será quente, mas a partir de amanhã a temperatura cai sim por aqui. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Kleber Werneck chega com mais informações para você. E à 1h da tarde, eu e ele te esperamos. Até lá! Meu desejo para 2023 é muita graça de Deus na sua vida.